Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e gostaria de falar sobre Cavaleiros do Zodíaco Sensei ao Começo, filme que já está disponível para compra e aluguel nas principais plataformas de streaming. Filme, vocês acreditam que o filme passou pelo cinema? Eu não assisti na época que saiu nos cinemas, por esse motivo vou comentar agora. Eu assisti esse filme e vamos falar sobre adaptação de anime, vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíacos. Você amou, você odiou, você nem assistiu, nem sabia que existia esse filme. Enfim, é difícil fazer adaptações de anime. A gente percebe nitidamente essas dificuldades. Nós tivemos um dos primeiros foi Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Tivemos Death Note. Eu já não gosto do anime, então Death Note para mim ele tentou tirar leite de pedra, tentar ali aproveitar algo de um material que para mim não é ruim, não funciona, é forçado. Mas óbvio, ele exagera demais, tentar trazer todos os sentimentos no mesmo filme. É muita coisa em Death Note, então por mais que seja ruim, tem suas dificuldades, mas o material ali é problemático. É, One Piece, Netflix tem um grande problema com One Piece que vai lançar nesse ano, nos próximos meses. Mais um problema, vai dar certo, não vai dar certo, enfim. O Hollywood tem dificuldades para fazer isso. A gente sabe que tem alguns filmes, algumas séries que os japoneses eles conseguem fazer e funciona e que o público gosta. Então, pelo menos tem algum material. Eu conheço qual de fato funciona? Não. Não lembro de Fullmetal Alchemist se de fato foi bom, se não foi, não lembro. E tem alguns outros por aí. Mas o fato é que Hollywood ele tem diversas dificuldades e eles de fato queriam fazer Cavaleiros Zodíacos e fizeram. Mas não é um filme, não é um filme ruim. Tem alguma coisa interessante. A história é esquecível, sim. Vai irritar, com certeza irritou fãs, com certeza. Vai irritar mais ainda, principalmente quando chegar no streaming, quando... Por enquanto é compra e aluguel. Nem, não é todo mundo que vai comprar ou vai alugar. Agora, se o filme vai ficar disponível na HBO Plus, vai estar disponível na HBO Max, vai estar disponível no Prime Video ou vai estar disponível na Netflix, aí é outra história. Já paga, tá ali disponível, vai, começa a assistir, talvez saia, talvez termina, tem mais chance de sair pela metade. Pelo menos é uma plataforma, é uma chance maior das pessoas assistirem. Mas o fato é que tem essa dificuldade de fazer adaptações, mas eu vejo que é contratar pessoas que saibam fazer. Tem alguns elementos que são interessantes dentro desse filme, como por exemplo a luta inicial do Seiya com Carinha, depois do Seiya com Cássio, até mesmo o treinamento do Seiya com a Armani. A coreografia pelo menos é bacana, levando em consideração que é um filme de levando em consideração em um filme de ação, são boas, são interessantes, dá um bom tom, dá uma boa construção de uma cena de ação. Agora, quando vai para dramatizar os personagens, investir ali sobre os pais adotivos da Saori, falar sobre a Guerra dos Deuses, trazer o personagem do Ikki, falar sobre o Seiya e a irmã dele, essa armadura de Pegasus, aí não vai. Tem essa dificuldade, tem essa engasgada. Mas parece que são erros de diretor principiante. Óbvio que nenhum diretor, nenhum Christopher Nolan, Quentin Tarantino, James Wan se arriscaria. Talvez ele se arriscaria a fazer um que ele goste. James Wan eu apostaria isso. Mas tinha um pouco do Mortal Kombat, não lembro. Talvez ele seja produtor. Mas ele não pegaria ali um filme desses, ele que já tem um currículo um pouco. O Denis Villeneuve pegaria um desses filmes para. Aceitaria essa proposta para ter o estúdio no cangote para fazer esse tipo de adaptação.
é bem difícil, é bem difícil. Pois os erros que a gente observa são erros mesmo de principiante. Homenagear ou não homenagear o anime. Fazer um filme para fã ou fazer um filme completamente independente. Se é um filme completamente para fã, segue a risca, pega o que está no material base e faz. Só faz. Mesmo se tem alguns erros no material base, é do próprio material base e pelo menos você tem essa justificativa que você pegou, tá lá no material base e é isso, entende? Agora, se você vai fazer algo novo, descarta, lê o material base, pega o material base, se inspira, pega ali e faz algo completamente novo, mas que faça sentido como um filme, que funcione como um cinema, pois pelo menos os fãs vão odiar, mas pelo menos você vai criar um conteúdo cinematográfico bacana, legal de acompanhar, por mais que não vai agradar os fãs. Porém, essa ambição de tentar fazer um conteúdo que agrade todo mundo, agrade fã e agrade não fã, é horrível e é isso que leva muitas produções a esses desastres. Tem coisa interessante, mas tem coisa que não precisava colocar, não precisava adaptar. É, as- os pais adotivos da Saori, não precisava. Essa mudança do Cássio, a relação ali a relação dos pais ali que de certa forma ocupa muito tempo, que estão vinculados à irmã do Seiya, ao depois a ter que chamar o Liu Seiya, não vai. Até mesmo há coisas básicas como uma tonalidade das cenas, uma tonalidade do filme. O filme ele tem uma carga dramática um pouco pesado. É um filme que tem um tom um pouco mais sombrio. E algumas vezes o roteiro ele traz algumas piadas. O ator diz as piadas, mas elas não funcionam. Elas não encaixam dentro nem parece comédia, nem parece um alívio cômico, vou usar essa palavra. O Seiya diz ali alguma coisa só para dar um certo alívio cômico. A personagem ela percebe, pô, está no roteiro, mas a gente só percebe justamente quem prestar atenção ou até mesmo quem notar essa fala da personagem da Marin, falando ele, você fica brincando essas horas, você fica fazendo piada essas horas, ou tá dando uma de engraçado, enfim, pois por questões mesmo da história não funciona e é um erro praticamente básico da direção e não conseguir construir uma história e não conseguir fazer uma sincronia do tom com a história, fazer essa tonalidade funcionar dentro do seu filme, que é de certa forma um erro bem básico de direção e que aí a gente já resume aos grandes problemas dos estúdios, das produtoras em fazer adaptações desses conteúdos, de não conseguirem de terem a ideia de fazer essas adaptações só porque o público quer. É lógico que a gente quer. Eu quero um live action do Naruto. Vai dar certo? Não vai dar certo. A gente só quer por querer. Eu, pelo menos, não tenho essa ambição de querer assistir. Tem vários vídeos de fãs aí rolando no YouTube que são muito mais interessantes, que são muito mais fiéis, que funcionam como um conteúdo live action do que filmes realizados por estúdios de Hollywood. E que é isso que é o problema, pois se eles fazem essa adaptação querendo trazer o público, querendo contar a história, criar um novo universo, mas não dão uma liberdade criativa para diretores, não conseguem contratar um diretor bom para fazer pelo menos o básico, então aí que tá o grande fracasso dessas maiorias e que assim tá o grande fracasso de Cavaleiros dos Zodíacos.
e que a gente já viu como Dragon Ball Z. Eu não lembro muito ali o filme do Dragon Ball Z, se eu assisti quando era criança, eu não era fã de Dragon Ball, então para mim foi ok. Nem lembro tanto das cenas da história, eu acho que o ator, me lembro que o ator não era tão bom assim. Mas é nisso que está o grande problema e não saber decidir o que fazer e o que não fazer. No Death Note, o grande problema é de tonalidade, de querer fazer uma salada de fruta, uma farofa dentro de um filme, colocar todos os sentimentos, drama, ação, comédia, terror, tudo dentro de um mesmo filme. Não funciona, não vai, foco. E por mais que o anime não seja bom, não se levar a sério, às vezes tentar zoar de si mesmo, mas não compreender, não se compreender como um conteúdo, e assim é que se vai os grandes problemas de Hollywood nessas adaptações. O Seiya do McKinney é, é um dos menos problemas, por mais que o garoto não tenha tanta necessidade de por mais que o ator não faça tantas nuances dos seus personagens, até mesmo um pouco mais de graça, sabe? Um pouco mais de comédia, de alívio cômico, como eu já citei, que aí é o grande problema da própria direção. O McKinnon, ele faz ali o básico, o feijão com arroz, numa interpretação completamente monótona, sem qualquer tipo de. Sem qualquer ênfase em sentimento, sem qualquer nuance, até mesmo nada que possa chamar a atenção, a não ser nos momentos de luta, que aí sim dá para dar um certo interesse em poder acompanhar. Ah, já o outro elenco, que é o elenco hollywoodiano, a Famke Janssen, a nossa Jean Grey, o Madison Iseman, o Diego Tinoco, a, principalmente a Famke Janssen e a Madison Iseman, e eu esqueci o nome do ator, pai adotivo da Saori, que são atores que a gente conhece no meio, nos filmes de Hollywood, nos filmes britânicos, eles têm uma certa dinâmica ali de interpretação que não que também não vai, que também não funciona e que eu acho que muitas desses problemas é justamente do roteiro, da construção da história não funcionar consigo mesmo. A thinking, e também ser a maioria das vezes confuso. Os pais ali eles brigaram, racharam, cada um foi para um lado, cada um tem uma certa ambição, um quer proteger a Atena, o outro não. Tem essa dificuldade de também contextualizar esse filme, em qual momento da história funciona, em qual momento de tudo. As pessoas elas sabem que existem cavaleiros zodíacos? Sabem ou não sabem? Ao meu ver, no anime, as pessoas sabiam que existia um Cavaleiro Zodíaco, tinham essa noção, porque tinha diversos cavaleiros. E aqui, não, nem sabiam que existiam e tudo mais, tal. Tecnologia super avançada, que em alguns momentos aparece e parece ser interessante, pois assim você consegue trazer esse filme da antiguidade para os dias atuais, ou até mesmo avançando na história. Então, por um lado, consegue funcionar um pouco melhor. A falta de você se arriscar até mais se for para adaptar numa origem onde possa mudar um pouco ali a história, mas acrescentar outros personagens. Ou seja, pegar o Ikki de Fênix, de pegar ali ele para se relacionar com o Saint Seiya, sem a presença dos outros cavaleiros principais, é um ponto negativo para dentro dessa história. Desagrada um pouco. Talvez os outros cavaleiros também ficariam mais dinâmico. Contextualizar essa presença dos cavaleiros zodíacos existindo nesse universo seria mais interessante ao meu ver. O
a armadura dos cavaleiros, eles fizeram uma adaptação que é válida, mas particularmente eu não gostei, pois, como eu já formei, a armadura é o formato basicão é igual como a gente já assiste no anime. Mas a coloração altera, sendo que a coloração é o que também identifica os personagens. É o que dá ali é o visual dos personagens e o escurecimento dessas armaduras já não é tão bacana, já não funciona tão bem, já tira aquele brilho do visual de cada um dos personagens. E assim nós temos mais um fracasso de anime sendo lançado por Hollywood que não dá para entender, pois gastam dinheiro, deixa os fãs bravos, não tem um retorno financeiro, não lança diretor novo, apenas destrói um diretor que está tentando ascender, e então talvez destrói algumas carreiras de atores que não são tão famosos, que estão iniciando. É um estilo de é um grande problema, ao meu ver, é um grande problema que tem pela frente e que já tivemos, que temos ainda pela frente, nessas dificuldades de se criar conteúdos bons adaptados, saber pelo menos adaptar. Cinema é uma coisa, anime é outra coisa, e faltam pessoas que saibam identificar, pessoas que consigam fazer cinema, pois pelo menos tenham a decência de poder escolher adaptar ou não adaptar, fazer completamente fiel ou simplesmente inovar, tentar criar algo novo, mas que pelo menos seja decente, seja um bom cinema. Parece que são pessoas que não sabem o que é cinema, tentando fazer cinema, ainda mais quando mexe com conteúdo valioso para uma quantidade de fãs. E é isso. Assistam se vocês quiserem. Cavaleiros do Zodíaco está disponível nas principais plataformas de streaming. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.